Olá. A Coordenação Central de Educação à Distância, em parceria com o Decanato do CTCH da PUC-Rio e o Instituto Embratel 21, tem o prazer de trazer até vocês mais essa edição do projeto Leitores da Ribalta, da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio. O projeto Leitores da Ribalta prevê entrevistas e depoimentos com vários poetas, performers, compositores e músicos de atuação constante na contemporaneidade cultural da cidade do Rio de Janeiro, em eventos, em performances e apresentações teatrais e principalmente em participação e constância nos encontros, nos diálogos com os demais cultores da poesia, das músicas e das artes. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Naldo Velho, Cláudio Lira e Mariana Dias, compositores, poetas, performers, artistas e principalmente leitores. Estamos aqui para colher os seus depoimentos de leitura, a sua formação pessoal, individual, subjetiva, né? Cada um tem a sua história, tem a sua singularidade, tem a formação, e a riqueza da cultura e a riqueza da arte reside justamente nessa singularidade, nessas formas tão diferentes de ser e de isso daí acabar aparecendo nas suas próprias criações artísticas e criações poéticas. Como sempre, a gente nunca escolhe quem vai começar, tá? Então a gente tem que decidir isso, não sei se na poinha ou no como voluntário. Quem gostaria de começar? Mariana, Cláudio, Naldo, quem se arrisca? Quer começar, Cláudio? Então, por favor, seu depoimento, sua formação de leitor. Minha formação de leitor. Bom, a minha formação de leitor começou quando eu era criança mesmo. Assim, na verdade, lá em casa sempre teve muita música e livros também. Minha mãe era professora de história, posteriormente ela se tornou professora de artes cênicas. Então, ela sempre incentivou leitura. Ela não só ela trazia livros, como ela fazia leituras, e às vezes ela reunia a molecada toda da rua lá e botava todo mundo para inventar a história. Então isso estimulou a imaginação, tanto minha quanto da minha irmã e de alguns amigos também. Eu tenho amigos que inclusive viraram atores por conta desses exercícios que aconteciam lá em casa, né, de imaginação. Eu também venho de uma família de músicos, né, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. As duas famílias sempre foram ou músicos profissionais ou músicos diletantes, mas enfim, sempre se inspirou muita música e muita canção, né? Então, assim, acaba que você se torna leitor por conta das letras das músicas também. Então, assim, a formação vem disso. Eu sempre li muito quando era criança, por esse incentivo. Então, eu lia os livros os romances do Alexandre Dumas, eu adorava, Os Três Mosqueteiros, Homem da Máscara de Ferro. Eu li o Certo Capitão Rodrigo quando era criança também, adorei. E tinha os livros da Lígia Bojunga Nunes, que para crianças são ótimos, né? A Casa da Madrinha, a Bolsa Amarela, aqueles livros todos, aquela coisa, ela trabalha muito no lúdico, aquela coisa meio fantástica. E aí eu não parei mais. Aí eu sou leitor voraz e compulsivo até hoje. E aí acabei me tornando compositor por conta dessa experiência. É muito engraçado você citar o Érico Veríssimo. Eu acho que todas as entrevistas que eu fiz, acho que só uma única pessoa que falou do Érico Veríssimo. É engraçado, porque na verdade eu estou com ele muito presente em mim agora, porque eu tive essa experiência de ler o Certo Capitão Rodrigo, e depois teve também o seriado, né, O Tempo e o Vento, também com o Tarcísio Meira de Capitão Rodrigo e tudo. E eu era criança, e a música do Tom Jobim, então era um seriado que assim, foi muito marcante, assim, pelo menos para mim, quando eu assisti. Eu tinha lido o livro, então ainda tinha um filme preto e branco, eu não lembro exatamente quem é o diretor. E eu gostava muito daquele universo, assim, que o Érico Veríssimo cria, né? E aí, ano passado, eu fui ler de novo a primeira trilogia, né? E é um barato, né? É uma saga brasileira, né? Um livro que quem não leu, leia, porque é maravilhoso. Maravilhoso. E como é que aconteceu a engenharia? Porque eu estou de frente para outro engenheiro mecânico. Né? Engenheiro mecânico de produção. Então, a família, como eu falei, a minha família, as duas famílias de músicos. A minha mãe é irmã do Carlinhos Lira, enfim, sou sobrinho do Carlinhos Lira, por parte de mãe. Mas por parte de pai, a família toda também era de músicos, só que músicos diletantes. Meu avô tocava violino, tocava violão, clássico.
minha avó era concertista, mas a minha avó é aquele exemplo clássico, que estudou piano desde criança, fez Escola Nacional de Música, tirou primeiro lugar, tocou no Municipal, mas aí casou e abandonou a carreira. E aí tocava em casa só, com o marido e tal. Aí quando meu avô morreu, ela ficou desencantada, parou de tocar e tudo. Ela só voltou a tocar, meu avô morreu quando eu tinha 1 ano de idade. E ela só voltou a tocar quando eu comecei a perturbar, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu ficava perturbando ela para tocar. Porque minha avó tocava tudo de Chopin, tudo de Liszt e tudo. Mas a família do meu pai era toda de engenheiros também. Todos músicos diletantes, mas todos engenheiros. Então, com 17 anos, que é quando você faz vestibular, ser músico é absurdo, né? Principalmente, eu fiz vestibular no começo dos anos 90, eu fiz 90 vestibular. 89, 90, entrei na PUC em 91. Não tinha essa possibilidade que tem hoje, né? De você fazer uma carreira alternativa. Hoje em dia, com a tecnologia, com o computador, você pode ser um designer, você pode ser uma coisa bem mais fácil, você experimentar as coisas antes de chegar de fato no profissional. Quando eu fiz vestibular, não tinha isso. Então, ou você era engenheiro, ou você fazia medicina, ou direito, ou uma carreira dessa, ou você era maluco. E aí, como eu ainda não tinha me descoberto maluco, eu fui fazer engenharia. E aí é que você viu o que era ficar maluco de verdade. Aí é que eu fiquei maluco de verdade. Aí eu fiz o curso. Tanta loucura. Aí no final do curso, o que aconteceu? No final do curso, eu estava trabalhando no escritório de marcas e patentes. Eu fui estagiar no escritório de marcas e patentes. Trabalhei 1 ano lá. E lá eu quase fiquei maluco. Eu ficava trancado na sala, eu ficava pensando, porra, daqui a 20 anos eu vou estar aqui. Aí eu comecei a escrever. Eu tocava já, eu sempre toquei, mas com 15 anos eu comecei a tocar violão mesmo, instrumento e tal. Eu fiz aula de piano quando era criança e tudo, mas instrumento mesmo eu comecei a ter essa relação visceral com o instrumento, eu comecei com 15, 16. Com 17 não tinha ainda bagagem para encarar a carreira profissional, mas quando estava com 23, 24 no meio da faculdade, comecei a escrever, comecei a compor minhas músicas, aí eu, assim, juntei um dinheiro desse trabalho, fui fazer uma viagem pela Europa, e lá, tipo, caiu uma ficha, eu falei, bicho, não dá pra voltar e ser engenheiro, eu vou voltar a terminar a faculdade e vou seguir a música, senão eu não vou aguentar. Aí foi isso que eu fiz, voltei, terminei a faculdade, e a engenharia entrou, assim, meio de passagem pela minha vida. Passou pela tangente, né? Bom para conhecer gente. Aí exatamente. Conheci você, e, enfim. Na época em que eu tentava jogar futebol. Exatamente, a gente jogava aquela pelada clássica da sexta-feira. E, enfim, aí a engenharia entrou na minha vida assim, entrou. Assim, durante um tempo eu pensei, perdi um tempo da minha vida com a engenharia. Mas hoje que eu agora sou, além de compositor, eu sou presidente da minha própria gravadora. É muito chique. Depois eu quero o seu cartão. Tá me sendo muito útil. Essa noção que a engenharia dá, assim, né, de organização e logística, tá me ajudando mesmo, como produtor, como gerindo o meu próprio selo, né? Fala assim, parece que é uma coisa enorme. Mas enfim, mas acho que a gente está caminhando para isso, né? A tecnologia está numa videoconferência aqui falando para a gente que a gente nem sabe quem é, né? Na verdade, escolas públicas, pessoas de outros estados. E isso a tecnologia permite, né? Assim, você também não só tá falando e comunicando, como você está mostrando sua produção, né? Você não depende mais de ninguém para mostrar sua produção hoje em dia. Você pode gravar no seu quarto e você mesmo botar na internet no seu quarto e você pode virar um fenômeno mundial sem sair do seu quarto. Óbvio que isso não é tão simples assim, mas assim, em tese é possível. E aí existem casos assim, análogos, né, que você pode tomar como exemplo. Mas enfim, não estou também dizendo para ninguém ficar em casa esperando acontecer. Mas assim, o fato é que você não depende mais de ninguém, né? Os paradigmas todos da produção cultural se transformaram a tecnologia, né? Acho que depende agora mais do que fazer, mais propriamente de quem sabe fazer, né? Do que quem tem de fato acesso
a ferramenta, né, de produção. Quando você disse que ele não depende mais de ninguém, eu já estava engatilhado para dizer, depende dos leitores, né? Depende de quem assiste. Mas as pessoas assistem. Eu botei um videozinho no YouTube, no terceiro dia já tinha 1.200 pessoas tendo visitado. E isso é um número que é o do lançamento do Luciano Coelho. De repente era o seu vídeo. Era um daqueles vídeos lá. E é quando você chega e vê 1.200 pessoas assistindo uma coisa que você produziu, qualquer que seja 2 minutos de gravação, né? Você, quando faz o lançamento de um livro, você vê de 30, você fica felicíssimo, né? 1.200, é só aquele número. Sem nenhum custo, cara. Sem nenhum custo, né? De distribuição, de nada. Eu tenho também o meu site lá, eu fiz o MySpace, que é uma espécie de Orkut, né? Mas que é mais ligado pra música. E, cara, eu também já tive mais de 3.000 acessos, né? E gente da Sibéria ouvindo minha música, gente da Grécia, da China. E eu tô trocando informação com esse povo todo, cara. Agora eu tô compondo uma canção com uma garota que tá na Inglaterra. A gente se conheceu através da internet, trocou informação, ela gostou do que eu faço, eu gostei do que ela faz, eu mandei uma música, ela tá escrevendo uma letra. Sem nunca ter visto a pessoa, sem nunca ter, né? Só por chat, só conversando. Por teclando, né? Isso é incrível, né? Eu vou depois retomar essa conversa, quando pegar a segunda parte da entrevista, que é voltada para a contemporaneidade, eu vou só guilhotinar o seu depoimento. Não, porque na verdade eu trouxe através da engenharia. Na verdade, a engenharia entrou na minha vida, assim, por conta de uma imposição social. Quem falou, você tem que ser engenheiro, mas... A gente se fala. Mas é aquele negócio, pô, a família é toda de engenheiro. Aquela ideologia, não é? A ideologia não vem de cima, a ideologia vem da gente. E do meio, né? Assim, lógico que a gente é influenciado, mas se a gente não vou ser influenciado por isso, eu vou seguir esse caminho, porque esse caminho está me chamando. A gente pode fazer isso. Até descobrir demora. Não, a gente faz isso, só que a gente faz isso dentro da ideologia. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa que você comentou, com certeza a engenharia me ajudou para várias coisas na logística, na sistematização. A gente nunca sabe o que a gente aproveita, mas a gente sempre aproveita alguma coisa de tudo. Sim, todas com certeza, as leituras, de todas as disciplinas. Mas além disso, assim, a engenharia está me sendo muito útil na compreensão disso tudo que está acontecendo, né? De toda essa circunstância que a gente está vivendo hoje em dia. Que eu sou músico, eu sou compositor, então eu tenho a música como ofício. E a gente está vivendo um momento no mercado muito incerto, né? Ninguém sabe para onde é que isso tudo vai. Só que também, se ninguém sabe, quer dizer que tem uma oportunidade aí. Assim, né? Os chineses usam a palavra crise e oportunidade é a mesma, né? Para os chineses é a mesma palavra, né? Isso Os chineses têm coisas interessantes. Tem outros que eles dizem, olha, se você tem um problema e ele tem solução, para que se preocupar? Agora, se você tem um problema e ele não tem solução, para que se preocupar? Se não há solução, solucionado está. Então, só para te guilhotinar de vez, com uma piadinha, tinha um amigo meu que era amigo de um músico que perguntou para ele, cara, qual é o gênero que você tem tocado? Ele respondeu, gênero alimentício. O estado da música na atualidade. Exatamente. Quem é a próxima vítima? Naldo, Mariana, quem gostaria de... Ai, meu Deus. É muito gentil, muito cavalheiro, Naldo. Acho que ele está fugindo. Não tem como fugir. A gente amarra o pé das pessoas aqui embaixo da mesa para não fugir. Mariana, por favor. Como é que... Por onde eu começo? A leitura teve presente... A leitura em si... Vai ser engraçado, tomar consciência da leitura é uma coisa difícil de você localizar, né? Quando você é criança, eu não sei se essa consciência está muito presente. Mas o estado, que a leitura e a escrita sempre tiveram muito próximas. E a fantasia, o lúdico, essa coisa que o Cláudio falou desse universo, eu acho que isso favorece muito na infância. Pra gente que é poeta, que trabalha com teatro, isso é fundamental. E eu acho que e às vezes vem um pouco dentro de cada um, assim. Eu acho que tem não sei, não posso falar por outras
pessoas que passaram pela sua infância, mas esse processo da infância é muito importante. Acho que na formação de todo mundo, e sempre tem, eu acho que na vida dessas pessoas, algum elemento vindo não sei da onde que traz esse universo, né? As pessoas passam por experiências na infância muito dolorosas, às vezes as pessoas têm infância muito positiva, né? Outras não, mas tem sempre alguém que salva por esse caminho, né? Um cúmplice, um tio que vem, um contador de histórias. Você vai colher esses depoimentos, você vai saber melhor que eu, né? Tem sempre um elemento ali que você segura, que desperta e vai, né? E eu acho que eu tive muito isso na minha infância. Eu sempre tive esse estado meio poético. Eu acho que antes da leitura, antes da escrita, é essa sensação de poesia, de estranhamento. Eu comento com as pessoas, eu me perguntava quando eu era criança, e se o mundo acabar? E se existiu nada? E não sei o quê. Aí as pessoas olham pra mim e falam, você? Se não existiu nada, bom. Como é que é o nada? Eu ficava me perguntando essas coisas. E eu acho que isso tem a ver com a poesia. Isso é poesia pura. Só que eu ainda não tinha consciência de que não tinha todo esse processo de leitura, escrita e tal. Meu pai foi uma pessoa muito importante nesse universo. Ele contava muita história pra gente quando a gente era criança. Eu, minha irmã, meu irmão. Mas eu e minha irmã, porque meu irmão tinha um quarto, eu e minha irmã tinha outro. Então ele inventava história, né? Ele, lógico, contava as histórias clássicas, mas o que a gente gostava eram as histórias que ele inventava. Ele contava histórias de bichinho, aí fazia as músicas, e até hoje a gente tem essas músicas. Ele fazia versinhos, o cachorro corre, late por aí, quando vê um poste vai fazer xixi. Isso ficou com a gente, né? Assim, a música do meu pai, né? E meu pai não é, ele se formou em engenharia, engenheiro, arquiteto, ele trabalha com arquitetura, enfim, tem uma carreira muito bacana, mas é da questão do sonho, né? Da criação, a pessoa que cria e concretiza. Então acho que eu fui pegando isso dele. Tinha uma tia-avó também que contava história pra gente. E o momento da tia Lourdes contar a história, a gente ia para um quarto, escolhia os livros, ela sentava, abria, tinha a história de um potrinho, que não sei, tem sempre várias histórias. E aí eu fui pegando, acho que o livro foi um universo importante para mim nesse momento, né, da infância. E eu lembro da leitura muito também presente da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, que eu tenho um livro até hoje, tá ali guardadinho. Eu lembro que eu amava aquele livro, entrava, e até hoje eu tenho as poesias dentro de mim. E aí a vida foi passando, né? A gente vai crescendo, adolescência, isso vai se perdendo um pouco. Quando você começa 12, 13 anos, você vai pensar em outras coisas, você vai se divertir, ouvir rock and roll. Mas isso tudo também é muito importante, né? Para a formação Eu tive um tio músico que eu morei durante um tempo. Então, acho que essa relação interpessoal é fundamental, a troca. E aí, quando você vai me cortar agora, mas quando a gente voltar a falar da internet, eu queria também falar um pouco sobre isso. Você tem que estar ali, você pode estar no seu quarto produzindo, mas você não pode deixar de sair desse quarto. Senão você não acontece essa troca. Para a matéria de poesia, e eu acho que da música, você precisa do outro. E não só de que o outro te veja através de, mas assim, né, às vezes. Enfim. E aí, na adolescência, o teatro também sempre teve muito presente. Isso tudo fazia parte de um mesmo contexto. O universo do circo, eu não sei porque, do lúdico, né? Sempre teve muito presente na minha vida. O colégio passa de... Eu estudei num colégio de freiras, no Estalamares. Morava na Barra e aí estudava no Ângulo, até o CA, classe de alfabetização. E eu lembro das minhas cartilhas, né? É engraçado, tem um universo da escrita importante. Tem um fato que até te falei na outra entrevista, que recentemente eu me dei conta de também, mais uma vez, meu pai presente na história. Quando eu era pequena, eu gostava de dar apelido. Eu sempre tive essa coisa meio diferente. Eu gostava de botar apelido nas pessoas. Aí tinha um garoto que era gordinho. Aí meu pai chegou no Dia dos Pais, no colégio, no Anglo-Americano.
E aí era o inventor, pai, vem cá que eu vou te apresentar o Vivo Gordo. Aí o garoto assim, e eu chamava as pessoas por apelido, e as pessoas ficavam constrangidas, aí, mas enfim. O trabalho do poeta é nomear, né, no final das contas. É criar adequar, adereçar palavras às coisas. Exatamente. Que existem ou que não existem. E às vezes eu faço umas coisas e eu falo, aí eu já explico, sou disléxica, né? Eu acho que tem tanta liberdade com a palavra que acaba errando, enfim, também é meio perigoso, né? Não, mas tem imunidade diplomática, tá poeta, bom. pode fazer os neologismos que quiser. E aí eu lembro que tinha um mural lá no Dia dos Pais e todo mundo escrevendo. Eu gosto, que a pergunta era, por que você gosta o que você gosta do seu pai? Escreva alguma coisa para o seu pai. Aí todo mundo, eu gosto do meu pai porque ele é feliz, eu gosto do meu pai porque ele é muito bonito, eu gosto do meu pai... Aí eu fui lá, eu gosto do meu pai porque ele me dá bala. E eu gostava, eu era fissurada por bala, meu apelido era Mariala, e enfim, esse universo do doce, da bala, realmente era uma coisa presente muito na minha infância. E eu sempre fui muito culpada em relação a isso. Eu falei, cara, eu sou muito cara de pau. Eu cheguei a falar que eu gosto de uma coisa interesseira, eu gosto do meu pai porque ele me dá bala. Eu sempre fiquei pensando sobre isso. E há pouco tempo atrás caiu essa ficha. Eu falei, não, eu não tinha o universo da poesia ainda. Eu não tinha o domínio da linguagem para dizer que eu gostava do meu pai porque ele adoçava a minha vida. Então eu consegui usar o universo que eu tinha, a primeira metáfora que eu construí. Eu gosto do meu pai porque ele me dá bala. E o que eu queria dizer para ele você adoça a minha vida, né? Então, enfim, aí você vai achando esses caminhos por esse... Depois você consegue racionalizar, né? E aí fui caminhando e na adolescência chegou no Estalamares. Estalamares foi importante a questão do teatro. Tinha aula de teatro e dança e eu comecei a buscar, a querer fazer o teatro. Eu lembro que a gente quase fez uma montagem de Maria Clara Machado, da Menina e o Vento. E eu queria pegar o papel da menina, mas já tinha carta marcada, a melhor aluna, já estava lá. Né? E aí eu consegui que uma pessoa desistiu, o papel de uma... Eram 3 tias. Então, Maria Clara Machado também foi um universo presente na minha vida, na minha infância. Eu lembro que eu ia no tablado e a peça, o Pluft, a Menina e o Vento. Então... Eu tinha os livros de Maria Clara Machado, eu lia muito Maria Clara Machado. Isso tudo foi muito importante. E aí, quando você começa a formar sua identidade e você ser cobrado pelo seu caminho, né? Você vai buscar isso, né? O que te alimentou? Vai continuar me alimentando. Mas você não foi fazer engenharia também? Não. Eu comecei a me questionar no vestibular, e fui fazer Baense, aí começa aquela história de simulado, aquele tipo de estudo massacrante, que você tem que estudar. Aquilo não me pegou, eu não conseguia entrar naquele ritmo de estudo. Eu falei, não, eu preciso ler, eu preciso estudar, mas não dessa forma, 40 pessoas dentro da sala, 50 pessoas dentro da... Aquilo foi me dando uma agonia muito grande, e aí enfim... A minha fuga era a leitura, eu peguei os livros antigos de infância, Menino Dedo Verde, Pequeno Príncipe. Eu ficava ali, eu saía da sala e ia ler os livros, ou então a gente ia jogar baralho. Eu não conseguia acreditar no vestibular. Mas ao mesmo tempo eu tinha que me decidir. Eu já fazia teatro. Sempre na escola, eu sempre ia buscar os grupos de teatro, ganhava prêmio de revelação de melhor atriz, mas aí não levava adiante, enfim, eu nunca tive muita força em relação ao teatro, até mesmo familiares, eu falava, vai lá fazer o teatro. Não. Você quer fazer mesmo teatro? Enfim, isso não é nada muito... Não é uma novidade, saber que não existe uma certeza de que você deva fazer isso, enfim. E aí eu resolvi fazer o jornalismo, porque eu estava... É a arte, é isso que eu quero fazer. Eu quero me comunicar através, talvez, da escrita, porque a escrita já estava... Eu escrevia muito em diário, contava minhas coisas para mim mesma, né? Você vai, eu escrevia muito.
Ali você vai descobrindo que não é só contar, que a brincadeira com a palavra é interessante, e eu criava um universo, eu queria contar uma história, eu comecei a inventar uma história, tinha questão social, a questão social me batia também, eu via as crianças, eu tinha uma sensibilidade que sempre teve em mim, e que isso não é mérito, não é nada, tá aqui, né, então... E aí eu fui falar, vou fazer jornalismo, que eu acho que vai agradar... Isso pode me levar para algum lugar e eu posso escrever no jornal tudo que eu sinto. Eu achava que era assim, vou escrever no jornal sobre os absurdos da vida e as pessoas vão ler e quem sabe o mundo pode ser mudado, 18 anos, né? Vou mudar o mundo, tinha essa fome, né? Por que você fez isso aos 18? Porque numa entrevista de pós-graduação perguntaram para uma moça, por que você está querendo fazer mestrado em letras? Que eu quero mudar o mundo. Jura? Não, é ótimo, não, é uma expectativa, mas soa um pouco ingênuo numa entrevista. Né? Não, mas depois você descobre que você pode mudar o mundo, mas o seu... E aí o seu mundo vai mudando, quando você vê, você já está vivendo um outro mundo, né? Mas que é o mesmo, enfim. E é isso que eu fui descobrindo, né? E aí eu fui fazer jornalismo, mas como eu não estava acreditando naquela coisa de vestibular, então eu não passei para as melhores universidades de jornalismo, a PUC, o FRJ, o UERJ, enfim. Não passei. Passei para a Faculdade da Cidade, que antes era a Faculdade da Cidade, que ainda era uma boa referência, mas que não precisava estudar muito para passar. Não estudei muito para passar e passei. E aí fiquei... Sou professor da universidade, hein? Desculpa. Mas é a realidade. É porque você não fez comigo as aulas. Não estou falando mal. Tô brincando. Estou falando o que aconteceu comigo. Estou falando da questão... E que eu acho bom, porque outra coisa que aconteceu na minha vida foi aprender a estudar de acordo com a minha necessidade. Porque até ali eu não entendia, eu não sabia, eu não tinha eu vou estudar porque eu preciso passar e eu quero fazer jornalismo, senão eu teria estudado que era doida. E aí, isso, independente da faculdade e do exame. Tanto que eu também passei para a PUC, muito, assim, uma forma difícil, também acabei passando, mas quando eu entrei e aquilo... Fui fazer letras, eu dei um pulo agora, né? Mas para dizer que eu aprendi a estudar porque aquilo era importante para mim. Então, independente, eu acho que isso tem que ser repensado, assim. A forma de você admitir uma pessoa. Às vezes ela não tem base nenhuma, mas ela quer tanto aquilo que ela vai ser o melhor aluno mais do que aquele que estudou pra caramba, enfim. Então acho que a questão da educação, da forma de você aprender, de ser tocada, de querer estudar sua língua e de querer... Eu acho que isso me incomodava muito. E também por isso que a minha formação me ajudou também. Eu fui buscar fazer letras e licenciatura. E trabalhar com isso de alguma forma. Porque eu vivi essa experiência de estar ali, querer ser tocada, querer ter um universo, mas aquele processo de admissão, eu falei, não é possível, assim, não é possível que isso... Mas isso ainda existe, né? Então, na verdade, não é nem com juízo de valor, mas é até de um certo ponto positivo, né? Assim, acho que... Enfim. Não necessariamente o melhor aluno vai ser o melhor na vida, nas coisas que faz. É uma coisa de regra, não é isso que acontece. Ontem, enfim, eu estou estudando teatro, estou na Cal, né? E a gente estava no fechamento da turma, então estou aprendendo demais, vou fechar. Mas o que estava sendo dito era porque lá tem banca, tem nota e tal, mas o professor estava falando, gente, o que é importante é o processo. A nota é um símbolo, né? Não é o processo, cada um sabe do seu processo, sabe avaliar o processo. Então, acho que isso é muito importante, o processo, a construção dessa estrada de cada um, né? E aí você vai buscando esses elementos para o seu crescimento. E eu acho que isso eu fiz muito sozinha, assim. Fui buscando. E aí ali no jornalismo, o que me pegava era a língua portuguesa. Eu tinha aula de língua portuguesa com o professor, eu não lembro o nome dele agora. E ele dava leitura, você pedia pra gente, quero que vocês escolham um livro na biblioteca, escolham um livro e para fazer uma resenha e tal, para começar a entrar no universo da resenha e tal. As outras matérias não me tocavam, não era aquilo que eu estava querendo fazer.
E aí eu lembro de ter entrado naquele universo da biblioteca. Eu falei, gente, eu estou no caminho errado. E eu fui descobrindo que no jornalismo você tem um limite, tem um... Era uma coisa formatada. Eu falei, não vou conseguir fazer aquilo que eu queria, né? E aí eu desisti do jornalismo. Vou puxar 3 anos para frente. E em letras, você conseguiu sair dessa formatação, conseguiu fazer, vamos dizer, entre aspas, o que você queria? Eu acho que sim. Até me surpreende. Aproveitar as coisas para criar um caminho próprio de leitura. Tem um movimento na vida, às vezes, que eu acho que pode... não sei se você... você não sabe muito bem, mas vai. Né? E foi isso. Uma hora para outra, e quando você é mais jovem, até você faz as coisas muito no impulso. Um belo dia eu resolvi vir. E aí eu tinha a ilusão, a vontade de que fosse um universo lúdico, que tivesse pessoas recitando no meio do corredor, que a gente até conversou sobre isso. E aí eu caí, né, na academia e na questão teórica da literatura e da linguística. Eu não entendi nada a princípio. E... Você não é a única. Eu fiquei assim, gente, que isso, né? A princípio ou em princípio? Eu acho que eu falei Em princípio é teoria, a princípio é no começo. Então eu falei certo. Eu falei no começo, era isso. Olha, você está na dúvida do a princípio, eu vou ter que botar o ponto final. Pois é. Infelizmente, porque senão o Naldo vai ficar muito feliz, que ele está muito tímido lá no canto dele, mas o momento dele tem que chegar efetivamente. Eu anotei algumas coisas, tem muitas coisas a respeito da sua fala, e eu vou só fazer alguns comentários e vou deixar esses comentários em suspense, né? Quando você começou a falar que é difícil você ter uma tomada de consciência, porque não existe uma tomada de consciência, existe tomadas de consciências, né? Você percebe uma personagem, descobre a existência da narrativa, descobre a cumplicidade, se lembra de um livro. Então são várias tomadas de consciência que vai se formando como leitor. E o fantástico é que essas tomadas de consciência normalmente são de coisas triviais. São de situações triviais, não são grandes, são coisinhas triviais que vão constituindo você como leitor. Bom, fiz muitas observações, eu não vou comentar agora, retomo no final, em diálogo. Não, chegou o momento que você queria. Eu acho que existem 2 fatos na minha vida que, na realidade, foram origem para essa relação que eu passei a ter com a arte, com a literatura e com a música. O primeiro fato foi um presente que eu ganhei aos 11 anos de idade. Até então, a minha leitura era a que existia dentro da escola e o estudo que eu tinha que fazer das matérias, né? Aos 11 anos de idade, eu ganhei uma coleção de Monteiro Lobato. Eu considero uma das coisas mais preciosas da minha vida. Ali foi a passagem, né, da revista em quadrinho, que era o hábito, né, das crianças nessa facilidade, para a leitura de um livro onde não existiam gravuras, onde a sua imaginação tinha que criar aquele cenário. Na realidade, você não sei nem se eu posso dizer isso. É como se você fechasse os olhos, né, e criasse um filme na sua mente de toda aquela história que estava sendo narrada. O Monteiro Lobato acabou detonando, né, esse processo de leitura e daí em diante, né, vocês podem enumerar José de Alencar, Machado de Assis, de todas essas leituras clássicas que você tem no colégio, né? O primeiro contato com a poesia, Olavo Bilac, Castro Alves, Camões, né? Quando na juventude o primeiro contato com a poesia erótica através do Boccaccio, né? Que é uma coisa que muita gente não leva a sério, mas é da maior seriedade. Os poemas de Boccaccio são incríveis. Cecília, Bandeira, Drummond, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes. E aí Vinícius de Moraes cria, né, naquela época, 1965, 66, 67, aquele elo com a música, né?
elo com a letra de música, né? Isso tudo também teve um outro... aí eu vou retornar um pouquinho na história. Eu estudei num que a gente chamava na época, e na época existia muito isso, eram os chamados colégios informais, né? Onde você tinha eu uso o termo colégio de fundo de quintal. E literalmente eu estudei num colégio de fundo de quintal até a 4ª série. Antiga 4ª série. Né? Ele construiu um galpão no fundo do quintal dele e a esposa dele dava aula. Ali eu fui alfabetizado, estudei até a 4ª série. E ela tinha um método que eu acho que foi muito responsável por ter me transformado num escritor. Era o hábito da redação. Nós tínhamos um caderno de redação. Então, desde o momento, a partir do momento da alfabetização, ela colocava uma imagem ou contava uma história, alguma coisa, e você tinha que fazer uma redação, escrever sobre aquilo. Isso acabou desenvolvendo, né, o gosto pela escrita, né, que, aliado ao gosto pela literatura a partir do Monteiro Lobato, né, acabou me transformando num poeta. Muito mais poeta do que prosador ou contista, apesar de trabalhar também nessa área de contos, de prosa, mas muito mais poeta. E letrista, né? Até por causa do vínculo com a música. Eu acho que, a partir de determinado momento, a necessidade de sobrevivência, né? Porque a minha origem é uma origem humilde, meus pais eram operários, então, sabe, eu tive que escolher, tipo assim, eu preciso tirar o pé da lua, colocar o pé na terra e criar uma sobrevivência, né? Criar uma estrutura de sobrevivência. Fui administrador a minha vida toda. Trabalhei em banco, Caixa Econômica Federal, fui gerente durante muitos anos na casa. Não só em agências, mas também em área meio. Sempre como administrador, muitas vezes como assistente, analista, mas a maior parte do tempo como administrador. Eu acho que é daí que eu tirei aquela noção do tempo, né? Aquela coisa que, quando você está trabalhando dentro de uma agência bancária, ou quando você tem uma série de cobranças em torno de si, né? O tempo é muito importante. Essa noção de tempo eu tenho como sagrado, eu chego a ser obsessivo com relação a isso. E assim foi até os 49, quando todo aquele trabalho que vinha sendo, digamos assim, represado dentro das gavetas, né? Aí não deu mais dentro da gaveta, começou a cair com a internet, né, como você falou, uma coisa muito importante nesse processo. E até então, o meu trabalho como escritor era só meu, tem muito pouca gente que conhecia. A partir do momento que você bota a cara na janela, e o primeiro passo foi a internet, e que as pessoas começam a dizer assim, gostei. Você começa a receber um retorno disso e começa a se sentir mais seguro com relação ao que você está produzindo. Aí eu disse assim, vou dar o primeiro passo. Eu vou ao vivo e a cores. Né? E aí esse processo começou a crescer muito mais, muito mais. Chegando ao ponto de, hoje, eu me apresento em tudo quanto lugar, com poesia, com música, de uma forma tranquila, né? De uma forma, vamos dizer assim, sistemática. Eu acho que é só isso, bicho. Bem simples, dentro daquela minha obsessão de tempo que você já conhece. Você precisa me emprestar um pouquinho dessa obsessão de tempo. É porque eu sempre fui muito cobrado com relação a isso, né? E é um hábito que eu não consigo largar. O Érico me conhece já há algum tempo e sabe que mesmo nas apresentações eu procuro primar por isso, né? Eu acho que você, quando trabalha com essa coisa do tempo bem equilibrado, você, primeiro, que você alcança melhor seus objetivos, e segundo, que você abre espaço, e eu costumo dizer que é um espaço fraterno,
né, para todos aqueles que estão no ambiente, para todo mundo poder se posicionar, né? Eu acho que essa obsessão pelo tempo é fantástica. E a música tem muito isso, né? A música nos traz muito isso. Muito mais do que a poesia. Porque na poesia você não tem uma obrigação com relação ao ritmo, né? Você pode. Na música você tem a letra da música é aquela coisa mais parnasiana ali, mais dentro daquele formato. E eu acho que isso naturalmente. Eu não me considero um poeta ou um escritor convencional. Eu não me prendo a fórmulas. Não fico preocupado se o que eu estou escrevendo é um poema, é uma prosa, é um mini-conto, é uma crônica. Não fico preocupado com isso. Eu, na realidade, me preocupo que esteja bem escrito. Que esteja bem escrito, que eu consiga ser claro naquilo que eu estou querendo passar e procurando passar numa linguagem não muito rebuscada. Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo com a pessoa que está do outro lado e que vai ouvir a minha música, ou escutar o meu poema, ou ler o meu poema, né? Eu acho que a minha vida como administrador, foi fundamental para ter esse fio aí, né? Porque você, quando administra, você está sempre preocupado com as pessoas que estão em torno de você. Né? Na realidade, você não administra só tarefas, você administra pessoas, até porque as tarefas só vão conseguir ser realizadas se essas pessoas estiverem comprometidas. Então, essa consciência do espaço, do tempo, né, acho que foi fundamental para o meu trabalho, hoje, como poeta, como músico. Estava conversando naquela apresentação de segunda-feira, né, que os poetas falam muito rápido. Não dá justamente o tempo de cair a ficha, né? Um verso já está sendo atropelado, no verso seguinte, uma outra informação já fica altamente saturada. A música não, a música tem a obrigação. Tem a obrigação. E quando você está cantando a letra, ela para porque você tem o desenrolar da música, dá tempo para você. Ela tem um compasso que você tem que obedecer. É um tempo que é dos outros, né? Que você tem que observar nesse espaço. E o outro, como resultado, né? Como o resultado do YouTube que a gente estiver falando, poxa, as pessoas jovens, as pessoas dão retorno, né? O próprio diálogo, é preciso, você está comentando, é preciso a influência do outro, é preciso ter o outro. E esse tempo é o tempo que você está dando ao outro para poder responder para si mesmo. Não só isso. Na música, se você não obedecer esse tempo, você não toca com os outros. Com ninguém, exatamente. Então, não tem poesia, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Sabe? Uma coisa muito interessante, que quando eu comecei com esse processo de poesia, eu vivo a coisa, eu antes de botar a cara lá para falar, eu ia nos eventos só para observar. Né? Só para ver como era o desenrolar do evento. Então eu comecei a perceber, e eu acho que o poeta tem esse grande gancho, porque o poeta é um observador do seu tempo. Né? Eu acho que o grande lance do poeta é esse. Né? Eu comecei a observar em que momento as pessoas se levantavam e iam lá fora tomar um cafezinho. Em que momento elas começavam a conversar umas com as outras. Eu vou te contratar, hein? Como consultor poético. Não, mas até porque eu tinha a intenção de montar um evento poético em Niterói, como montei, né? Os músicos recebem poetas. Então eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Né? Aonde o poeta se perde? A oportunidade do texto. Né? De repente o texto é ótimo, é maravilhoso. Mas não é bom para aquele momento, para aquele público, né? Para aquele lugar. Quer dizer, tem todas essas coisas, comecei a observar todas essas coisas, e com isso eu disse, bom, eu vou começar a separar no meu trabalho o que é para ser lido introspectivamente, o que é para ser falado para as pessoas. Ou o que é para ser lido, mas que pode ser falado se eu impuser uma tradução. Depende do... uma coisa, se eu tirar... Eu cheguei ao ponto de ter... Eu tenho textos meus em versões para serem lidas introspectivamente, em versão para ser falada, em versão letra de música.
Um mesmo texto. Tem que lançar um livro trilhinho, né, de si próprio, né? No final das contas, não. É meu mesmo, não estou me plagiando, né? Isso não existe. Porque, na realidade, a minha preocupação, quer dizer, o texto nasceu originariamente longo, pesado, para ser lido, né? Como eu tenho a mania de gravar tudo que eu escrevo, eu fui para o gravador, gravei eu mesmo não consegui acompanhar, porque quando chegou lá para 15º, 16º verso, eu já tinha perdido o fio da meada. Que é o que acontece muito, né? Uhum. Aí eu falei assim, não, eu tenho que mexer nisso aqui para trazer uma versão, uma coisa mais compacta, e eu consiga passar essa mensagem para as pessoas. Né? E aí saiu uma coisa mais compacta. Deixei aquilo lá passado algum tempo, brincando no violão, aí comecei a tirar uns acordes, aquelas frases lá me vieram na cabeça. Não é que saiu uma letra de música, menina? Aquele tema, utilizando, evidente, algumas pequenas modificações, mas bem mais compacto, bem mais enxuto. Né? Quer dizer, eu acho que, sabe, essa brincadeira, o poeta que trabalha com música, você trabalha com música, você também, eu acho que, sabe, deve se permitir. Eu acho, sabe, muito interessante. Tempo é sagrado. Uma coisa muito interessante que você falou, duas, aliás, né? Que quando começa a transbordar da gaveta, é sinal de que alguma coisa está amadurecida, né? Já pode ser colhida no chão. Perfeito. E o cômico, né? Que ele treina de frente para o espelho, né? E você, como poeta, treina de frente para o gravador, vamos dizer assim, saber estudar esses tempos, as inflexões e tudo mais. E eu vejo em todos os depoimentos de vocês a existência da recepção e da consciência da recepção. Né? Desse outro, desse para quem que eu escrevo, como que eu me apresento. Né? E esse outro, na verdade, não está lá fora, esse outro está aqui dentro. Né? Essa que é o que a gente espera que o outro vá reagir em função do que a gente está apresentando para ele. Tá? Acho isso muito. Agora, a gente está falando tanto de recepção, de como fazer a música e tudo mais, e as pessoas vão ficar sem os exemplos. Né? Que tal se a gente fizesse uma apresentação de trabalhos próprios? O que vocês acham? Vamos Estamos aqui para isso? Estamos aqui para isso. Fiquem à vontade, vamos. Voluntários. Agora você começa. Vamos aproveitar que você já está aquecido, né? Isso é uma covardia do Érico, que há muito tempo não está fazendo. A gente só funciona com pretextos, né? Então a gente tem que ser provocado. Escrito pra nós dois. Abre a janela, venha ver. Amanhecer. Quero te ver colhendo o sol. O trigo sonho à luz do sol. Quero um sorriso no teu rosto. Quero que seja um talismã. Quero a concha
cheiro do teu colo. Quero a estrela da manhã. Bonito, né? Deixa só o Milton Nascimento saber disso, para saber o que acontece. Cláudio, Mariana, o que vocês mandam? Vocês é que mandam. Eu pensei que ia cantar uma canção. Canta uma canção sua e depois eu faço. Né? Uhum. Pode ser, fica à vontade. Deixa eu ver. Eu acabei de gravar um disco que chama Em Paz com os Meus. Isso é importante, vocês fazerem uma divulgação da Vou, obra. vou lançar ele no segundo semestre agora. Acabei de terminar mesmo. Eu gravei 12 músicas no disco. Mas acho que eu vou tocar uma coisa que eu fiz depois. Recentemente já está mais fresquinho. Não, que como tem essa coisa da interdisciplinaridade, né, da poesia, da música, eu vou mostrar uma coisa que pra mim é raro, que é musicar um poema. E eu peguei um poema meu e musiquei ele. Que é uma coisa que pra mim é mais difícil, por conta da liberdade que você tem quando escreve uma poesia, que é diferente do método de escrever uma letra. Eu peguei uma poesia que eu tinha escrito há tempo atrás e musiquei, fiz mais uns versos. E chama-se Algemas de Cristal. Só um segundo antes de você começar, ficou claro que eu disse que a música é belíssima, hein, Naldo? É, muito lindo. Belíssima essa música. Belíssima. Cláudio, por favor. Inatingível como toda musa, transformada em palavras, reflexos imperfeitos de uma alma atormentada, absurda em incerteza. Abalou meus alicerces sem sequer ter consciência do intenso sentimento de urgência que desperta. Algemas de cristal, prisão feita de vidro, algemas de cristal, prisão feita de vidro. A coisa curiosa é que, embora você tenha acabado de gravar o seu CD mesmo, né? Esse mesmo é importante, né? Que nunca acontece, né? Exatamente. A gente está sempre projetado para a próxima experiência. Já estou pensando no próximo, cara. Nem lancei o primeiro. Esse agora, estou pensando no próximo disco. E experimentar mesmo, né? Por isso que você tocou, porque quer ver como é que é para si mesmo. Na verdade, é a primeira vez que eu toco essa música. É público, você defendeu a internet desde o início. Todos os filhos. Mas é a estreia dessa música oficial. Bela estreia. Mariana. Você tá com um pouquinho da Maria? Ah, tá. Tá bom. Dá tempo de fazer? Dá? Ele vai me acompanhar, ele vai cantar um pouquinho, já que a gente fala também das influências,
Ele vai tocar Romaria, só uma parte, não a música inteira, porque vai dar tempo. Não, eu estava pedindo se vocês tocaram o Chapeuzinho. Não. E é curtinho, o pai vai só uma parte do... É difícil pegar do meio, mas... Dá tempo da música tempo de fazer inteira? tudo? Romaria, 2 minutos, quanto tempo tem? Eu acho que temos mais 2 minutos gravados. É de sonho de pó, o destino de um só. Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló. Nessa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me escuro e funda ao trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me escuro e funda ao trem da minha vida. Um dia eu estava andando por essas cidades do interior, por esses interiores da vida, estrada de terra, solo quente, e ouvi de uma casinha mal emboçada de branco, janelinha em madeira pintada de azul, estrada de terra, solo quente, e ouvi de uma casinha mal emboçada de branco, janelinha em madeira pintada de azul, ouvi uma voz que vinha, esbravejava e dizia: quero nada, nada que me aperte as tetas, que me aperte as veias, quero nada, nada que me aperte, quero que me liberte. Eu, parada na estrada de terra, solo quente, e ouvi uma voz que esbravejava e dizia: quero nada, nada que me aperte as tetas, que me aperte as veias, quero nada, nada que me aperte, quero que me liberte. Eu, a estrada e a poesia que falava comigo: quero nada, nada que me aperte as tetas, que me aperte as veias, quero nada, nada que me aperte, quero que me liberte. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me escuro e funda ao trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me escuro e funda ao trem da minha vida. Me disseram, porém, que viesse aqui pra pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me escuro e funda ao trem da minha vida.
Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Muito bem. Bom, nós estamos quase encerrando. Tá? Eu queria aproveitar para vocês falarem do trabalho de vocês, dos livros, sites, composições, tá? Rapidamente, o trabalho que você tem feito. Naldo, eu sei que você tem um livro publicado. Mania de Colecionador, um livro publicado pela Oficina de Editores aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E preparando o segundo livro, A Dança do Tempo, esse envolvendo mais conto e prosa, e preparando o meu CD também. Vou ver se até o final do ano eu consigo lançar ele para fora. Site, e-mail para contato, tem... Naldo Velho, gmail.com.br, é isso? Não, peraí, Naldo Velho. Como é que é essa formatação? Arroba. Naldo Velho, gmail.com. Naldo Velho, gmail.com. Cláudio? Eu estou lançando meu primeiro disco solo agora no segundo semestre, que se chama Em Paz com os Meus. E quem quiser dar uma conferida, tem 4 músicas no MySpace, que é myspace.com/Cláudio Lira, Cláudio Lira com Y. Ou mais fácil, você pode botar www.claudiolira.com.br e está direcionado até para o MySpace também, então www.claudiolira.com.br, você chega lá. E também, quem quiser entrar em contato comigo é claudiolira.com.br, também com Y também, por favor. Acho que não dá para errar depois dessa. Mariana? www.marianadias.com.br. Eu tô lá. Perfeito. Vocês também têm vários pockets, vocês também têm várias participações com várias cantoras, né? Mas isso fica para uma próxima edição. Queria agradecer a audição de vocês. Mais uma edição do Projeto Leitores da Ribalta, da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, aqui na coordenação de ensino à distância, em parceria com o Instituto Embratel 21 e com o decanato do CTCH PUC-Rio. Muito obrigado e até a próxima.